Alô galera do Fica Dicas, estamos começando mais um vídeo aqui. O nosso vídeo de hoje, nós iremos trabalhar o nosso instrumento aqui quadridimensional, que é o nosso paquímetro. Então a intenção dessa aula agora inicial é ver de forma prática e rápida a utilização, e as partes principais do paquímetro, certo? Então esse paquímetro aqui é o paquímetro mais utilizado a nível de mecânica, a nível de indústria. É um paquímetro simples. Tá? A forma de você manuseá-lo é essa aqui que a gente faz o manuseio utilizando o dedo polegar aqui nessa posição, tá? E quais são as partes principais de um paquímetro como esse? As partes principais nós temos aqui os bicos, para medição externa. Eu vou mostrar o que é a medição externa para vocês daqui a pouco. Nós temos as orelhas, que é utilizado para medição interna. Nós temos a nossa régua aqui, igual a uma régua convencional, igual a nossa aula de régua anterior aí. Espero que vocês tenham acompanhado. Você só mede com paquímetro se você souber medir com régua. Porque qual a diferença do paquímetro para uma régua? A régua a gente só consegue ver o valor que está fixado nessa escala principal. Se der um valor intermediário, a gente não tem como dizer. No paquímetro a gente pode dizer exatamente quanto é o valor, porque ele tem essa escala auxiliar aqui. Essa escala auxiliar a gente chama de nônio ou vernier. Geralmente a gente chama de nônio. Aqui em cima, vocês estão vendo, é um parafuso, tá? É um parafuso de fixação. Esse parafuso aqui, ele serve justamente, de repente eu fiz uma medida e eu não quero que eu perca essa medida porque está numa posição que eu não consigo ver a medida de forma imediata. Aí eu pego, fixo a medida e aí não tem como eu deslocar a escala móvel mais, tá? O nônio fica fixado aqui. Aqui essa parte aqui de baixo só serve para a gente poder impulsionar, para abrir e fechar com o dedo polegar aqui, ó. Então essa parte aqui é chamada de impulsor, certo? O paquímetro aqui na parte inferior, ele tem uma haste, que a gente chama de haste de profundidade, certo? E como é que eu posso utilizá-lo para fazer medição? Tá? Não vou ensinar a medir nessa aula, essa aula é uma aula rápida. Então como é que eu faço? Eu quero medir externo. Eu pego a peça aqui que eu quero medir, tá? E vou posicionar o paquímetro dessa forma. Então essa forma de medir aqui é a forma de medição de diâmetro externo, certo? Utilizando os bicos. Ah, mas se eu quisesse medir esse furo daqui, o diâmetro do furo, então a gente agora iria medir utilizando as orelhas do paquímetro, tá? Então a gente ia posicionar as orelhas dessa forma aqui, ó, que vocês podem notar. Tá? A gente só tem que ter cuidado na hora que for posicionado e posicionar exatamente no centro, né? Às vezes o ângulo da câmera não ajuda, mas é isso daqui, ó, a forma de medir com as orelhas, certo? Além da orelha, além das orelhas para medição interna e dos bicos para medição externa, eu posso utilizar também a haste de profundidade. De repente eu quero saber essa profundidade aqui, ó. Eu quero saber essa profundidade, então eu uso a haste. Apesar que a haste de profundidade ela é utilizada mais para quando a gente quer saber o diâmetro de um furo, o comprimento de um furo, né? Então a gente coloca a haste até o final do furo e mede essa dimensão. Aqui a gente poderia fazer a medição por ressalto, que a gente vai encostar essa face aqui nessa face da peça e a outra face de trás, ó, essa face aqui de trás ela vai encostar, aproximar bem para vocês verem, porque muita gente não sabe fazer essa medição com ressalto. Tá? Então o que é que acontece? Quando a gente vai encostando aqui, ó, a face de trás ela topa com a superfície. Então esse tipo de medição aqui é medição de ressalto. Eu vou medir essa distância dessa borda aqui da peça para o início, ó, como ficaria olhando nessa posição. Tá vendo? É a medição de ressalto, é essa face com essa. Que curiosamente é isso a mágica do paquímetro, que a distância aqui entre as faces da orelha é igual a essa distância daqui da face do bico, que é igual a essa distância dessa face com essa, que é a medição de ressalto, que é igual ao comprimento da haste. Então esses são as 4 formas de medir com o paquímetro, por isso o mesmo é denominado paquímetro quadridimensional.
Valeu, pessoal, pela atenção aí. Fica a dica para vocês. Acompanhe o nosso próximo vídeo, que a gente vai ensinar como fazer leitura de forma simples e rápida do paquímetro. Não esquece lá, gostou? Curte lá o vídeo. Também, se não gostou, não esquece de deixar o comentário para a gente poder melhorar. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.